Fala pessoal, bora comentar hoje sobre três notícias importantes: Irani, Eletrobras e a ISA-CTEP, e essa grande venda da participação que a empresa possui, e também sobre top 10 ações de dividendos segundo o BB Investimentos, e algumas poderão pagar além do que 10%. Aí bora lá, direto e reto. A primeira notícia é sobre a Irani, porque recentemente o diretor financeiro da Irani foi entrevistado e ele destacou que a Irani quer ser a terceira maior empresa do segmento de embalagens do Brasil. E se não me falha a memória, a Irani é a quarta para a quinta maior do setor. Então a empresa quer ganhar participação do mercado. E comentando aqui um pouco sobre a Irani, porque o pessoal fica comparando com a Suzano e com a Klabin, e a Irani é um pouco diferente do que essas duas empresas, porque a Irani não vende celulose, e a empresa utiliza a celulose para fazer o seu produto. Então perceba que a empresa possui uma receita pequena, 1,6 bilhão, e ainda é uma microcap, e praticamente 96% da sua receita vem do segmento de embalagens sustentáveis e papel para embalagens sustentáveis, e os outros 4% do segmento de resinas. Então perceba que a Irani não possui receita, sendo oriunda do segmento de celulose, e esse ponto faz parte do balanço tanto da Klabin e da Suzano. As fábricas que a empresa possui, florestas e etc., em Minas Gerais, São Paulo, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Fora isso, o segmento de embalagem de papelão ondulado, que representa quase 60% da receita da empresa, perceba que a Irani possui 4,1% de fatia de mercado nessa parte de caixas e na parte de chapas 4,6%. E o que chama a atenção é que 73% das vendas são destinadas para produtos alimentícios. Então, é um segmento bem mais resiliente, que a tendência é que o consumo acabe crescendo com o passar do tempo. E até se acontecer algum desaceleramento, recessão, esse segmento ainda deve demandar a parte de alimentos que precisará dessas caixas que a Irani vende ou também de outras empresas desse setor. Já outro segmento de papel para embalagem, que representa 37% da receita da Irani, a empresa destaca vários produtos que a empresa vende, que têm utilidade para sacos leves para redes de fast food e panificadoras, sacolas para varejo, sacos industriais, sacolas, fitas gomadas e embrulhos, envelopes e outras coisas. E nesses segmentos a Irani possui 4,9% de fatia do mercado. Daí, em uma entrevista recente com o diretor financeiro da Irani, ele destacou que a empresa investiu cerca de 1 bilhão na plataforma Gaia, que foi um investimento recente que a empresa executou e praticamente 100% já foi concluído. E apenas uma parte que ainda não foi entregue, porque a empresa sofreu algumas restrições para conseguirem crescer a sua geração de fonte hídrica com algumas pequenas centrais hidrelétricas. Então tem toda a burocracia para a empresa crescer nesse segmento, principalmente na parte ambiental. Com isso, o diretor financeiro destacou o seguinte, que a Irani deverá investir mais nos próximos anos para crescerem a sua capacidade de produção, aumentarem as suas plantas e também focará na expansão florestal. Então, em breve, a Irani deve divulgar de forma mais detalhada de quanto será esse investimento, o tempo para conseguirem terminar tudo isso e etc. Então, eles comentaram que lá para o final do ano, a empresa deve comunicar algum fato formal citando os dados e os valores. Fora isso, a Irani ainda é uma microcap e eles só possuem 2,1 bi de valor de mercado, e uma microcap na bolsa é considerada uma empresa que possui um valor de mercado abaixo do que 3 bilhões. E uma empresa que possui um valor de mercado entre 3 e 10 bilhões é considerada uma small cap. E acima de 10 a 30 bi, uma mid cap, e acima do que 30 bi, uma large cap. Então, a Irani ainda é uma empresa bem pequena no quesito valor de mercado. E só para termos noção, a Klabin possui cerca de 10 vezes o tamanho da Irani. Então perceba que, comparando com a Klabin, que nem é tão grande assim, a Irani ainda é bem pequena em relação à Klabin. Fora isso, lá para agosto e novembro, a Irani deverá anunciar 2 pagamentos, um para agosto e outro para novembro deste ano. E depois continua para março, abril, maio, agosto e novembro do próximo ano. Já a segunda notícia aqui do vídeo é sobre a Eletrobras, que lançou uma oferta de ações para vender uma participação que eles possuem na ISA-CTEP, que tem um código em bolsa TRPL4.
Então, a princípio, eles querem vender 60 milhões de ações preferenciais TRPL4 e podem acrescentar até mais 70 milhões de ações preferenciais, ou seja, totalizando até no máximo 130 milhões de ações preferenciais. E aqui temos algumas datas importantes: o lançamento da oferta, 12 de julho, precificação, 18 de julho, em breve, e a liquidação acontecerá no dia 23 de julho. Daí, quanto é que irá representar essa venda de 60 até 130 milhões de ações preferenciais? Perceba que, considerando a cotação atual da TRPL4, isso representaria que a Eletrobras poderia levantar de 1,5 bilhão até 3,4 bilhões, a depender da demanda por essa oferta. Então, se a Eletrobras vender isso, perceba que representa de 1,6% até 3,7% do seu valor do mercado. E o mercado até cogita que a empresa poderia pagar algum provento adicional por causa dessa venda relevante. Outro ponto, qual foi a reação do mercado? Até falei sobre esse ponto no Instagram, que a empresa despencou na cotação, no caso, a TRPL, que caiu 4,7% na sexta-feira, quando aconteceu esse anúncio da oferta de ações, enquanto a ELET6 subiu 1,47%. Então a reação foi negativa para a ISA-CETEP, porque pode acontecer essa grande pressão vendedora e normalmente quando acontece uma grande oferta de ações com essa venda relevante, o preço normalmente fica muito abaixo do que o preço de tela, então o mercado acaba penalizando na cotação, porque eles podem acreditar que essa oferta sairá por um preço bem menor do que o preço em tela da empresa. Além do mais, lá para outubro do ano passado, quando aconteceu esses rumores que a empresa iria realizar essa oferta de ações, a cotação caiu dos seus R$ 25,00 para a faixa de R$ 21,19. Então, lá na época, o mercado ficou receoso e bateu na cotação. E novamente aconteceu uma pequena queda, mas foi de apenas 4%. E tem aquele ponto que o mercado pode ficar receoso, que podem acreditar em quedas mais acentuadas para conseguirem vender essa participação relevante que a empresa possui na ISA-CETEP. Outro ponto, que é uma dúvida que o pessoal tem me perguntado muito, o que é que muda na ISA-CETEP, etc. E na prática, não vai mudar nada no fundamento da empresa. E é apenas um acionista que irá vender uma participação que ele possui na TRPL4. E aqui no caso, quem controla é a ISA, que é uma estatal colombiana. Então, na prática, não muda nada para o acionista da ISA-CETEP, a empresa vai seguir transmitindo, gerando caixa, pagando proventos, investindo e etc. Então, cuidado com os ruídos que o mercado fica pregando, apenas sim que tem essa possibilidade que o mercado pode bater na cotação por causa de uma venda relevante da Eletrobras, já que a empresa pretende reduzir de 52,6% de todas as ações preferenciais para 20,1%. Então perceba que é uma redução brusca na quantidade de ações preferenciais. Então tem esse ruído que o mercado poderia bater na cotação a depender do preço dessa oferta, que, se não me falha a memória, sairá no dia 18 de julho. Outro ponto, essa venda da TRPL não é algo pontual na Eletrobras, porque a empresa quer otimizar o seu portfólio e querem sair de ativos que eles não possuem o controle. Então aqui no caso, eles já reduziram de 79 para 62 ativos que eles não possuem o controle. Então, a intenção da empresa é de realizar vários desinvestimentos em ativos que não podem fazer sentido para a operação da empresa. E até o momento a empresa cita que não decidiu o que irá fazer com a participação remanescente, porque eles irão possuir 20,1% das ações preferenciais. Então, se seguirem neste ritmo, no futuro a empresa poderia realizar outra oferta de ações. Fora que a empresa poderia vender essas ações remanescentes a mercado, vendendo aos poucos, porque a liquidez do papel da TRPL4 poderá crescer em 70%. Então também tem esse ponto, sem necessitar de uma oferta de ações. Outro ponto, parece estranho, a empresa quer vender essa participação na TRPL4 e recentemente a Eletrobras ganhou alguns leilões na parte de transmissão que irão demandar investimentos bilionários, então fica até estranho realizar esse desinvestimento na TRPL4 e investirem construindo novos projetos. Então devem estar fazendo isso porque não acham que o retorno será tão atrativo mantendo essa posição.
E também a empresa lançou um programa de recompra de ações que prevê a recompra de até quase 225 milhões de ações, e se fosse distribuído na forma de dividendos no bolso do acionista, isso representaria quase 10% de dividend yield. Então a recompra de ações será bem intensa. Já a terceira parte aqui do vídeo, BB Investimentos destaca sobre 10 ações para investir com foco na geração de renda passiva. E aqui temos a lista das 10 empresas que o BB Investimentos recomenda. A top 1 é a Bradespar no quesito yield esperado, mas tenha cautela porque o mercado acha que a empresa será impactada neste ano por causa de um processo envolvendo a Bradespar e a Litel. E o dano estimado que o mercado acredita é na faixa de 2 a 3 bi, o que representa de 20 a 30% do valor de mercado da empresa. Então cuidado para não ir nessa histeria de dividendo elevado e acabar tomando um dano imenso na cotação caso aconteça esse impacto na empresa. Já outra que destacaram é a CEMIG, 8,5 de yield esperado, CSN Mineração, 7,6, CPFL Energia, 10,7, Copasa, na parte de saneamento, 6,8, Petro, 11%, Taesa, 10%, a TIM S3, 8,4%, ISA-CTEP 7,2% e a Vivo 8,6%. Então temos vários nomes que eles acreditam que poderão pagar muito além do que 6%. E nessa foto que eu retirei do Investor 10, perceba que essas projeções de mercado não é nada irreal, porque os ativos já têm lucrado, têm pago proventos similares a esses projetados. Olhe no caso da CPFL, 10,46%, o caso atual, CEMIG 12,7%, CSN Mineração 9,4%, Copasa 17%, mas tem extraordinários, então cautela com isso. Bradespar 15,4%, Petrobras 16,6%, a Vivo acho que está distorcido e não considerou a redução de capital, caso contrário estaria maior do que esse. A TIM 7%, ISA-CTEP 8,5% e a Taesa 5,4%. Então perceba que não é nada fora da curva essas projeções e no momento as empresas já têm pago proventos parecidos. É evidente que é renda variável, isso é uma projeção e nada garante que esse cenário irá acontecer. Então tem que acompanhar as empresas para saber se de fato esse cenário irá acontecer. Então pessoal, comentamos aí sobre 3 notícias, Irani, ISA-CTEP e também sobre essa carteira de proventos do BB Investimentos. Aí comenta o que é que você tem feito no momento, se está focado em dividendos e em quais ações, e também se você é sócio da ISA-CTEP e se está comprando com essa queda de 4% que aconteceu. Então pessoal, deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e também considere se tornar membro para ter acesso a quase 400 vídeos educativos para você aprender a investir melhor. E na parte de membros também possui planilhas com preço e projeções, meus aportes, Telegram para membros, notícias e muito mais. E tem aquele ponto, se assinar hoje, é zero enrolação, você cancela em um clique. E também, se você quiser migrar para o BTG Pactual, que é a corretora que eu utilizo, tem um link do meu parceiro na descrição do vídeo ou no final dessa tela, aqui do YouTube. E preenchendo esse formulário, em breve, o pessoal entrará em contato com vocês. Então, tanto vocês podem conseguir bons benefícios na corretora do BTG, que é uma das melhores do país, e também o cartão Black do BTG. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.